queria compartilhar um pouco essa noite, um pouco daquilo que Deus tem falado comigo nos últimos meses. E pode se assentar, igreja. Pode ficar à vontade. E Deus tem falado muito comigo através da vida do profeta Eliseu, quem eu tenho estudado, né, sobre o profeta Elias e Eliseu. E Deus tem falado muito através da vida deles. E hoje eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra no segundo livro, 2 Reis, capítulo 2. Segunda Reis 2, a partir do versículo 8. Amém. E a palavra de Deus diz assim: Então Elias tomou sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que o seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo se separou um do outro. E Elias subiu aos céus num redemoinho. O que vendo Eliseu, chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. E também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, e elas se dividiram de um lado ao outro lado. E Eliseu passou. Amém? Até aqui. Então aqui começa o ministério de Eliseu. Aqui começa a missão de Eliseu. E durante essa noite eu queria falar um pouco sobre a vida do profeta Eliseu. E quando eu preparava essa palavra, Deus, primeiro ele falou comigo, né? Primeiro ele me moeu. Primeiro ele me mostrou, né, o que eu precisava melhorar. E acredito que não vai ser diferente com os irmãos, vai falar ao coração dos irmãos. E eu separei algumas características do profeta. E primeiro de tudo, Eliseu era reconhecido como um homem de Deus. Não precisam abrir. Em 2 Reis 4:9 ali, a mulher de Sunem disse a seu marido: Eis que tenho observado este que sempre passa por nós, é santo homem de Deus. E essa mulher, ela viu no Eliseu o que todos viam naquela época em Israel. O rei de Israel, o rei da Síria, os escravos, os generais, os servos, todos viam no Eliseu um homem de Deus, um santo homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E aí, enquanto eu preparava isso, Deus falava no meu coração: e o que as pessoas têm visto em ti, né? E eu faço essa pergunta para vocês também: o que as pessoas têm visto na nossa vida quando a gente passa, né? As pessoas têm dito: lá vai um homem de Deus, aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. As pessoas têm dito isso, têm visto isso na nossa vida.
Eliseu, ele era esse homem de Deus, que as pessoas viam o Espírito nele. E ele era um homem que era humilde. E o segundo ponto é que Eliseu era servo, era humilde. E ele era discipulado por alguém. Em 1 Reis 19:21, não precisem abrir, Eliseu seguia Elias e o servia. A palavra diz ali, ele seguia Elias e o servia. Então Eliseu era um servo de Deus. Todo homem de Deus, primeiramente ele tem que ser humilde, ele tem que servir. E um sinal de que a gente tem um chamado, que a gente é o escolhido, é a humildade, é servir. E onde a gente tem servido? Onde a gente tem praticado aquilo que Deus tem falado aqui nos cultos, tem falado com cada um nas nossas orações. E no livro de Provérbios ele fala, né, que a humildade precede a honra. Então, essa era uma característica de Eliseu. Era um homem humilde e servo. Ele começou sendo servo de Elias. Ele começou servindo Elias. Para só depois ele começar a praticar o seu ministério. Só depois ele começar a ser profeta. Antes de tudo, ele era apenas um servo. Ele só servia o profeta. E ele servia o seu senhor ali, né, o seu mestre. A palavra nos diz que Elias e Eliseu sabiam que a qualquer momento Elias seria recolhido aos céus. E nesse sentido, Eliseu não queria se apartar de Elias. Elias disse, o Senhor pediu para que eu fosse para Betel. E Eliseu disse, não, eu vou também. Ele, não, pode ficar aqui, não, mas eu vou. Depois, Elias disse para Eliseu, o Senhor disse para que eu vá a Jericó, pode ficar aqui. E Eliseu falou, não, eu vou contigo. Não quero nem saber, eu vou atrás. E depois, Elias falou para ele a mesma coisa. O Senhor me chamou para ir para o Jordão. E Eliseu falou a mesma coisa. Eu vou junto? Eu quero ir junto. Então, Eliseu, ele seguia alguém. Ele era discipulado por alguém. E o que Deus falava comigo também, quem que tem nos discipulado, né? Quem que a gente tem seguido? Quem é o nosso mentor? Quem que a gente tem seguido nas redes sociais? Quem que tem nos aconselhado? E aí a gente pode estar pensando, mas eu sigo a Deus, né? Eu sou aconselhado por Deus. É Cristo, é a palavra. Sim, amém. Mas a gente precisa ter pessoas que a gente pode confiar, quem a gente possa pedir conselhos, a quem possa ser o nosso exemplo. Porque o próprio apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então a gente tem que ter alguém a quem imitar. A gente tem que ter alguém a quem se espelhar. E Elias era esse espelho. Eliseu se espelhava em Elias. Terceiro ponto da vida e do ministério de Eliseu é uma história que todos nós conhecemos. E aqui a gente vê na vida de Eliseu integridade, que é isso que está faltando muito hoje em dia. Sem medo de falar, irmãos, é o que está faltando muito, integridade entre nós. E eu não estou nem falando lá no mundo, eu estou falando dentro da própria igreja, integridade. E quando eu falo isso, irmãos, é porque Deus falou para mim primeiro. Deus me confrontou, atitudes, pensamentos que eu vinha tendo. Então, essa história é bem conhecida.
É a história de Naamã, está lá em 2 Reis 5, né, do general Naamã. É bem conhecido, a gente conta no Kids ali para as crianças, né? E, resumidamente, a história de Naamã, ele era o comandante do exército da Síria. Era um homem poderoso, só que ele tinha lepra. Ele acabava escondendo aquela lepra embaixo das suas armaduras, até que um dia uma serva dele falou para ele: ó, lá em Israel tem um profeta, se tu for lá ele vai te curar, naquela região de Samaria. E aí Naamã estava desesperado, né? Ele precisava de cura, apesar de ele ser um homem importante. Naquela época, ele não tinha cura, né? Então ele foi lá e falou com o rei da Síria e falou que havia um profeta lá em Israel e ele queria ser curado, se ele poderia ir lá. O rei da Síria fez uma carta e mandou que eles entregassem ao rei de Israel, pedindo que o general fosse curado. Chegou lá, eles levaram a carta para o rei de Israel, ele leu e na carta dizia, né? Ó, vou mandar Naamã e aí tu cura ele. O rei de Israel olhou aquilo ali e se apavorou, né? Quem sou eu para curar ele? Sou Deus, por acaso? O rei da Síria quer guerra, né? Para me pedir isso. Ele está louco, né? Mas Eliseu ouviu aquilo, ouviu falar e falou, mandou o recado: não, pode mandar ele vir, pode deixar ele vir falar comigo, para ele saber que há profeta em Israel. E assim foi. Naamã foi falar com Eliseu. Foi com uma comitiva, levou muito ouro, muita prata, roupas finas. Foi lá falar com Eliseu. Eliseu, irmãos, nem recebeu o comandante do exército da Síria. Mandou um servo ir lá falar para ele: ó, diz pro comandante ali que é só ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes que está tudo certo, está curado. Naamã ficou indignado, né? Porque ele era um homem de status. Ele foi com uma carta de recomendação do rei da Síria. Ele esperava que o profeta recebesse ele com um tapete vermelho e com toda a honra que ele merecia. Mas Eliseu só mandou um recado pelo servo, não quis nem receber. Ele saiu dali indignado e falou: ainda no Rio Jordão ainda. Será que em Damasco, será que na Síria não tem uns rios bem melhores, né, do que esses rios aqui de Israel? E saiu brabo. Só porque um servo ali de Naamã falou: tá, mas se o profeta te pedisse para fazer uma coisa bem difícil, tu não faria? Ele falou: não, faria. Então ele te pediu uma coisa bem simples, vai e faça. E ele foi e fez. Deu 7 mergulhos no Rio Jordão e na mesma hora ele ficou curado. E Naamã ficou tão feliz ali, tão agradecido, que ele voltou lá e ofereceu todo aquele ouro, aquela prata, aquelas roupas finas ao profeta Eliseu. Só que Eliseu, aqui entra a integridade. Eliseu falou: não, eu não quero nada. Ele: não, mas é muita coisa, eu quero ofertar, é de coração, é uma oferta. Mas ele falou: não, mas obrigado, não preciso. E despediu Naamã. Naamã saiu com toda a comitiva, seus carros, seus cavalos. E o servo de Eliseu, Geazi, ouviu toda a conversa. Quando Naamã já estava um pouco longe, ele correu até lá e falou para Naamã: Naamã, inventou uma história, né? Chegou uns filhos de uns profetas lá e agora Eliseu mudou de ideia e ele precisa de um pouco de prata lá, se tu puder ajudar, se puder ofertar. Aí Naamã falou, ele queria ofertar, né? Ele falou: não, pode levar. Levou 2 sacos de prata e Geazi levou. Quando ele chegou em casa, até os servos de Naamã ajudaram ele a carregar. Quando ele chegou, Eliseu pergunta para ele: da onde tu está vindo? E Geazi, servo de Eliseu, falou: não, nem saí. Mas Eliseu era um homem cheio do Espírito Santo. Ele falou: o meu espírito estava contigo, eu sei. E por que tu pegasse essa oferta
te sucederá lepra no teu corpo e em toda a sua descendência, toda a tua geração. E o que eu aprendi com essa história? Na verdade, não era errado, irmãos. Era errado a gente receber uma oferta? No princípio, não, né? Ele não pediu nada, né? A pessoa que foi curada, por gratidão, queria ofertar. Mas Eliseu quis mostrar para o seu servo e para o rei da Síria e para o comandante do exército e para toda aquela nação que o poder de Deus, que a cura de Deus não é comprada, não é vendida, não é barganhada. Então Eliseu queria mostrar a integridade. Por mais que talvez naquela época, a palavra fala que era uma época de seca, que era uma época difícil, de fome, talvez eles estivessem precisando daquele dinheiro. Mas mesmo assim, ele não aceitou aquela oferta. E olha só, Eliseu era o servo de Elias, né? E foi o sucessor de Elias. Geazi ali diz que ele era o servo fiel de Eliseu. Ele poderia ter sido o sucessor de Eliseu, mas a ganância do coração dele fez com que ele acabasse não só com a vida dele, mas com toda a descendência dele. Então, imagine só, uma decisão que a gente toma, a gente pode acabar com não só com a nossa vida, mas com toda a nossa geração. E pode acabar com um possível chamado que a gente tinha. Possivelmente Geazi tinha um chamado. Mas a ganância, a mentira, fez com que ele acabasse com tudo. Imagine vocês. Eu falo por mim, talvez eu receberia essa oferta. Eu estou precisando. O cara quer ofertar. O cara tem dinheiro. Não é errado, né? Imagina. Vocês conhecem algum pastor que ia recusar essa oferta? É de Deus, né? O cara chegou ali, pediu uma bênção, deu tudo certo, ele quer me abençoar. Olhando assim, está tudo tranquilo. Então, só porque aquela oferta ali, naquele momento, não era o momento. E ali ele queria mostrar, Eliseu queria mostrar que a gente tem que fazer a obra de Deus, não esperando nenhuma recompensa. Não adianta. Em algum momento a gente quer ser reconhecido, como profeta, como pastor, como pregador, como músico. A gente quer. Se você dizer que não, eu faço tudo por amor, está mentindo, porque em algum momento a gente quer ser reconhecido, a gente quer ganhar alguma coisa, a gente diz que não, é por Deus, mas se tiver uma oferta é melhor, né? Então, em algum momento a gente quer ganhar alguma coisa, a gente quer os louros por aquilo que Deus fez através da nossa vida, né? Porque, na verdade, Eliseu só era um instrumento de Deus, né? Assim como cada um de nós aqui é usado na vida de alguém foi usado na nossa vida, então nós só somos instrumentos. Mas em algum momento a gente quer esses louros ali dos milagres, das obras que Deus tem feito, né? Então ali Eliseu quis mostrar isso, né? E acredito até que tem muitas pessoas, até no dia de hoje, que têm feito a coisa certa. Assim como o Geazi, a princípio, ele achou que estava fazendo, né? O Eliseu está louco, eu vou lá pegar essa prata aqui. Talvez até a intenção dele era boa, vou guardar, daqui a pouco alguém vai precisar aí, um profeta de Deus, alguém vai passar aqui, uma viúva. Ele estava querendo fazer a coisa certa. Como a gente vê nos dias de hoje, muitas vezes até nós mesmos. A gente quer fazer a coisa certa, mas a gente quer fazer a coisa certa do jeito errado, né? Com a motivação errada. E aí, a palavra de Deus diz, né? Que lá, no dia do Senhor, Ele vai dizer
Mas eu não te conheço, afasta de mim. Não, mas eu era servo do profeta Eliseu, eu fiz milagre, eu curei, né? Eu orei, eu expulsei demônios. Mas eu não te conheço, afasta-se de mim, fazedores de iniquidade. E o quarto aspecto ali, a quarta característica da vida de Eliseu é que ele era um homem abençoador. Ele abençoava as pessoas por onde ele passava. Um exemplo disso era a mulher de Sunem, que foi aquela mulher no início que falou ali, que eu li ali, que ela disse: vejo que é um homem de Deus. E ela disse para o marido dela: esse é um homem de Deus, ele sempre vem a Sunem, vamos fazer um quarto aqui na nossa casa para ele. Quando ele vier para cá, ele fica ali, a gente coloca uma cama, uma cadeira, tudo que ele precisa, alimento para ele. E um dia, Eliseu, grato, né, por tudo isso que essa mulher fazia na vida dele, mandou Geazi perguntar para ela se ela precisava de alguma coisa, se ela quisesse que Eliseu falasse com o rei, ou falasse com alguém pela vida dela. Ela disse que não precisava, ela também era uma mulher importante em Sunem. Ela só disse a Geazi que ela não tinha filhos e o marido dela já era de idade avançada. Então Eliseu foi falar com ela e falou para ela: o ano que vem, nessa mesma época, tu vai estar com teus filhos nos braços. E assim foi feito. Ela teve um filho e agradeceu muito a ele. E a palavra diz também que esse menino já era um pouco maior e acabou morrendo, sentiu uma dor forte, morreu. E Eliseu ressuscitou o menino. Não é qualquer milagre, né? Ele ressuscitou o menino. Então, para a gente ver como Eliseu era cheio do poder de Deus. Mas ele não usava só para ele. Esse poder de Deus, na verdade, ele era abençoador. Ele não quis dinheiro e ele fazia tudo isso pela obra de Deus. E Eliseu, a palavra diz também que ele alimentou 100 homens com 20 pães e ainda sobrou. A gente já viu esse milagre em algum lugar, né? Então, Eliseu também fez esse milagre. Ele cuidou da mulher viúva que tinha 2 filhos, que os credores queriam levar como escravo. Essa história também é bem conhecida, né? E ela pediu ajuda para ele, e ele perguntou, né? Tá, mas o que tu tens em casa? Estava cheio de dívidas, era viúva. E ela falou: a única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. Ele falou: não, beleza. Fala com todos os vizinhos aí, pega todas as vasilhas que tu conseguir, leva, entra na tua casa, fecha a porta e começa a despejar aquela botija de azeite que tu tens. A palavra fala que ela encheu todas, só todas que ela conseguiu. E só acabou o azeite quando acabou as vasilhas. Aí depois ele disse para ela: pode vender e tu vai ter dinheiro para te sustentar por um bom tempo. Eliseu ele tinha, em tempos de apostasia, Eliseu tinha uma escola de profetas. E aqui, irmãos, aqui foi onde, para mim, é uma das partes mais bonitas da Bíblia. Eliseu tinha discernimento espiritual. Eliseu, ele era um cara que ele conseguia discernir as coisas. Ele tinha os olhos espirituais abertos. E a palavra diz que a Síria estava em guerra contra Israel. E sempre que o rei da Síria preparava um ataque contra Israel, Eliseu ia lá e avisava o rei de Israel: vai acontecer uma investida militar em tal lugar. O exército de Israel se antecipava e sempre saía na frente. E isso aconteceu por sucessivas vezes. E aí, o rei da Síria
falou, não, tem alguma coisa errada. Temos alguém infiltrado aqui, um traidor entre nós. Não tem como eles saberem tudo que a gente está planejando militarmente. Temos um X9 aqui, né? E aí eu queria que os irmãos abrissem a palavra lá em 2 Reis, capítulo 6. Um pouquinho para frente aí só. Segunda Reis, capítulo 6. Versículo 12 em diante, né? O rei da Síria estava indignado, mas um dos servos do rei falou para ele, e disse um dos servos, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então seu servo lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos de fogo em redor de Eliseu. Até aqui, irmãos. Olha só. Quando eu li essa parte aqui, irmãos, eu fiquei impactado. Quanto discernimento. Eu fiquei me colocando no lugar do servo de Eliseu. Imagina só. A gente está numa cidade cercada pelo exército, não tem o que fazer. Estão só em 2. E aí Eliseu orou e pediu a Deus, não, abra os olhos espirituais dele para que ele veja. E aí quando eles viram, irmãos, tinha um exército ao redor, o exército de Deus, ao redor deles acampado, protegendo. E muitas vezes a gente tem olhado para os nossos problemas e pensamos, estamos perdidos, não tem saída, eu estou cercado. E a gente acha que não tem saída, muitas vezes não tem mais o que fazer. Daqui não tem mais saída. E eu queria dizer, irmão, Deus deve estar falando agora. Agora Ele deve estar falando assim, se eles pudessem abrir os olhos espirituais e ver os carros e cavalos de fogo que estão aqui ao redor dessa igreja aqui, que estão aqui agora. Se eles pudessem ver os carros e cavalos de fogo que eu tenho colocado ao redor da vida deles, para eles estarem aqui agora, para eles estarem vencendo as lutas. Se eles pudessem ver. Então que a gente possa orar mais para ter esse discernimento, para a gente conseguir enxergar esses carros e cavalos de fogo que Deus tem colocado diariamente na nossa vida para nos proteger. A gente só reclama quando dá errado, mas quando dá certo a gente esquece, né? E a frase que Eliseu fala ali no versículo 16 é forte, irmãos. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E eles estavam só em 2, né? Eles estavam só em 2. Mas o exército de Deus é maior. Não é à toa que a palavra fala inúmeras vezes que Deus é o Senhor dos exércitos, irmãos. Amém?
Irmãos, e Eliseu, se eu ficar aqui, eu vou ficar a noite inteira. Ele fez tantas outras coisas, tantos outros milagres, tantas coisas em nome de Deus. Era um homem que vivia para Deus. Era um homem extremamente obediente a Deus. Mas com isso, eu vou encaminhando já para o final. Mas eu queria falar o centro dessa mensagem, que Deus tem falado comigo através da vida de Eliseu. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, voltar um pouquinho a Bíblia aí. 1 Reis 19, 19. Amém? E a palavra diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, deu seguir, tomou a junta de bois, os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguiu Elias e o servia. Irmãos, ali quando a palavra fala que Elias jogou a capa sobre Eliseu, estava simbolizando que o chamado de Elias estava se encerrando. Que o chamado de Elias estava sendo transferido para Eliseu. Deus estava dizendo para ele: eu te chamei, agora é contigo. E aí a gente pode pensar: mas o que isso tem a ver, irmão? Se a gente parar para pensar, Eliseu era um homem próspero. Imagine só, naquela época ele era um agricultor de sucesso, né? Se ele tinha juntas de boi, algumas, tinha terra, estava lavrando, tinha posses, estava trabalhando, estava bem, estava tranquilo. E largou tudo. Mas aí eu digo, irmãos, largar tudo quando não se tem nada é fácil, né? Quando a gente não tem nada, eu vou largar tudo, mas não tem nada. Mas Eliseu largou tudo quando ele tinha tudo, tinha bastante coisa. E a palavra diz que ele queimou as carroças, assou os bois e foi embora sem possibilidade de voltar. Ele não tinha plano B, irmãos. Quando Elias chamou ele só falou: posso ir lá dar um beijo nos meus pais e depois eu já volto. Não, fechou, vai lá. Foi lá, chegou, deu tchau para os pais, queimou tudo, assou os bois e foi embora. Não tinha plano B. Aí se der errado, não tinha. Era aquilo ali. E nós muitas vezes somos chamados para ter fé, para queimar nossas carroças, mas na verdade é que a gente tem medo. O medo paralisa, o medo de não dar certo, o medo do que as pessoas vão falar, o medo de sair da zona de conforto, o medo de perder dinheiro. Mas Jesus diz lá em Lucas 9:12, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é digno de entrar no reino dos céus. Irmãos, os vikings, quando eles iam para a guerra,
para as batalhas, eles chegavam no local que eles iam atacar, eles chegavam na praia e eles queimavam os barcos e afundavam. Vocês sabem por quê? Para não ter a possibilidade de voltar atrás. Eles chegavam na praia, queimavam os barcos e afundavam, para só ter um caminho. Era a vitória ou a morte. Eles não podiam voltar para trás. Não existiam covardes. Quando eles chegavam lá, era em direção, não tinha plano B. Ah, não, acho que deu ruim, eles estão com um exército maior, vamos voltar. Não tinha mais barco. E aí, quando Deus trazia isso no meu coração, eu lembrei de Pedro. Né? Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Só que Pedro tinha uma diferença, ele não afundou o barco, ele não queimou o barco, ele deixou lá. Vai que dá ruim. E deu, né? Quando eles crucificaram Jesus, o que Pedro volta para fazer? Volta a pescar. Então, se Pedro tivesse afundado o barco, como os vikings, ele não tinha mais possibilidade de voltar atrás. Ele não tinha negado. Ele tinha ido até o fim. Claro que depois ele se redimiu. E o que Deus tem falado comigo, se a gente quer viver tudo aquilo que Eliseu viveu, todos aqueles milagres que Eliseu fez, toda aquela vida que Eliseu teve, todas as pessoas que ele abençoou, a gente tem que estar disposto a queimar nossas carroças, a queimar nossos barcos. E às vezes não é só coisa ruim, irmãos. A gente pensa que às vezes, não, eu tenho que deixar só o pecado. Beleza, claro, né? Óbvio, né? Mas Eliseu não queimou coisas ruins. Ele queimou o instrumento de trabalho dele. Ele matou os bois que ele tinha. Mas se a gente quer que Deus trabalhe na nossa vida, que Deus use a nossa vida, como usou Eliseu, como usou Elias, a gente tem que estar disposto a queimar nossas carroças. A gente tem que estar disposto a abrir mão de coisas, de lugares, de pessoas, para subir de nível. E Deus tem falado muito comigo isso. Tem me preparado para queimar carroças. E Deus falou comigo através de pessoas. Primeiro Deus falou comigo no meu coração. Só que, como Tomé, né? Só acredito vendo. E aí depois Deus usou pessoas para confirmar aquilo. E eu falei, mas não tem como. E aí um dia, irmãos, eu lembro o dia porque era o dia do meu aniversário. No último dia 29 de dezembro. Eu tava lá no sítio e a gente tava de férias, estava passando uns dias no sítio, e aí eu, assim, é muito longe para ir lá na Rei dos Reis, eu vou ver se tem alguma igreja aqui no Treviso, sítio no Treviso, no interior do Treviso. Aí eu olhei na internet, apareceu umas 3, 4 igrejas ali, aí eu comecei a passar assim, em uma que eu estava passando, Deus falou, é essa. Mas nunca vi, nem sabia. Aí eu olhei ali onde é que era o endereço e fui. Tava eu e a Laís. Tava um dia meio chuvoso, eu não tinha levado roupa de sair, estava no sítio com roupa velha. E agora? Mas eu vou, né? Deus está dizendo para mim ir. E aí eu cheguei numa igrejinha bem pequenininha, irmãos. Minha igrejinha é bem pequenininha, bem humilde. Cheguei lá, eu e a Laís, fiquei bem quietinho. Tinha umas 15 pessoas só na igreja. Acho que contando com o louvor e com todo mundo. Acho que tinha umas 15 pessoas. Só que, irmãos, um louvor tremendo. Nossa, se o cara não sentisse Deus ali, olha, o cara já morreu por dentro. E aí, o louvor já estava daquele jeito. E aí eu ali quietinho, né, sentado no banco, eu e a Laís. E aí começou a pregação. E a pregação forte. E aí o pastor, no meio da oração, era uma igreja bem pequenininha, não tinha nem púlpito, né? Era tudo baixo ali. No meio da pregação, o pastor olhou para mim assim, e foi na minha direção, e começou a orar, e começou a falar tudo aquilo que Deus já tinha falado no meu coração, que os irmãos já tinham
me falado e que eu estava teimando. E o cara nem me conhece, nem sabia de onde eu era, nem sabia se eu era cristão. E toda a igreja, assim, né? Toda aquela multidão de 15 pessoas começou a olhar para mim. E eu comecei a me encolher e ele começou a falar, Deus começou a falar comigo aquilo, confirmando aquilo que eu estava com medo. Aquilo que eu dizia que era impossível. Aquelas carroças que eu vou queimar, mas eu não sei. E aí eu olhei para o lado, a Laís estava chorando, minha filha de 10 anos, mas chorando. E aí, não falei nada. Depois, a hora que nós estávamos indo embora no carro, eu perguntei para ela, filha, por que tu estava chorando? Porque, apesar de ela ter sido criada na igreja, né, apesar de ser uma menina de Deus, ela canta, ela louva, mas eu nunca tinha visto ela sentir assim, o poder de Deus, né? E aí eu perguntei para ela por que ela estava chorando. Ela falou, pai, quando aquele pastor começou a orar ali e falar aquelas coisas para o pai, e o louvor tocando, ela falou assim, eu nunca tinha sentido aquilo ali na minha vida. Ela falou, eu senti o que é Deus, pai, hoje. E aí, a criança de 10 anos chorando, falando isso para mim. Foi forte aquele dia. No dia do meu aniversário, numa igrejinha no interior, onde a gente menos esperava, né? Deus estava lá para me falar aquilo que eu já sabia, né? Mas eu estava lutando contra, né? E aí eu entendi, irmãos, que não é será que eu vou queimar minhas carroças e vou afundar meus barcos. É quando eu vou fazer isso, como eu vou fazer isso. Não é se, é quando e como. Como é que eu vou fazer? Eu só quero saber. E é isso que Deus falou comigo. E aí hoje, irmãos, eu queria falar com cada um de vocês o que ainda tem. Quais as carroças que vocês ainda não queimaram? Qual é o plano B que vocês ainda têm? Eu ainda tenho algumas coisas, né? Deus ainda está trabalhando na minha vida, né? Mas o que tem impedido vocês de ir para o próximo nível? De ir no mais profundo? De experimentar mais a glória de Deus? Qual é a carroça que está segurando vocês ali? Se der errado, eu vou voltar ali, fazer isso que eu faço. Talvez um trabalho que te afasta de Deus. Talvez um relacionamento com pessoas que desagrada a Deus, seja as carroças de vocês. Talvez seja o amor ao dinheiro, a ganância, a avareza. Talvez sejam os pecados de estimação que tem te prendido, vícios, prazeres. E Deus falava comigo quando eu preparava essa mensagem. Muitas vezes a gente está brincando de ser crente. Quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. Às vezes Deus me chama assim e puxa a minha orelha. Cara, olha o que tu está fazendo. Olha o que tu está pensando. Está brincando de ser crente, cara. Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para largar tudo. Os irmãos do louvor pode subir, pode me ajudar. E aí Deus tem falado comigo. Eu te chamei para queimar as carroças. Eu te chamei para ser um Eliseu. Eu não te chamei para ser um Geazi. E aí às vezes a gente está brincando, a gente está deixando para depois. Depois se der, eu sirvo. Se der, eu vou na igreja. Se der, eu participo de algum departamento. Se der, eu oferto. E sempre para depois. A gente quer primeiro receber alguma coisa. A gente quer primeiro o milagre. A gente quer primeiro que as condições financeiras fiquem propícias. Para depois a gente se entregar. Para depois a gente ver se busca a Deus. E Deus tem falado muito comigo assim, que a gente está
está brincando de ser crente. A gente já era para estar ganhando almas. A gente já era para estar... Essa igreja aqui, pelo tempo que está aqui, não era mais para caber cadeira. E eu não estou falando de quantidade, irmãos. Estou falando de qualidade. Para o reino. Não estou falando para Rei dos Reis. E a gente... Falo por mim, irmãos. A gente está lutando para não cair. A gente está lutando para ficar em pé. Enquanto já era para a gente estar carregando as pessoas. A gente ainda está tentando só permanecer. Enquanto já era para nós estar muito além. Então, Deus tem falado muito comigo isso. Mas, às vezes aquela pergunta, até conversava com os irmãos essa semana, aquela pergunta que o pastor Juan faz aqui, quantas almas a gente ganhou esse ano, quantas pessoas a gente trouxe para a igreja, é uma pergunta ingrata até, né? Porque às vezes a gente está semeando, a gente está convidando, a gente está evangelizando, só que muitas vezes as pessoas que a gente convida não vêm, né? A gente faz a nossa parte, a gente fala de Deus. Mas eu queria dizer para vocês, irmãos, para quem está semeando, né? Quem não está, analise-se a si mesmo, né? Mas para quem está falando de Deus, para quem está semeando, para quem está buscando, Deus está vendo, irmãos. A gente não precisa encher a igreja. Deus está vendo. Porque eu sou fruto de uma semente há anos atrás. Só que talvez aquela pessoa que semeava na minha vida, ela nem sabe que hoje eu estou aqui, ó, diante de vocês, aqui falando em nome de Deus. Talvez nem sabe, né? Mas desde quando foi semeada a palavra no meu coração até hoje, outras pessoas vieram regando, até que o Espírito Santo me convencesse, até que eu fosse transformado, né? Então, aquela pessoa que talvez você está semeando hoje, talvez esse fruto vai ser colhido daqui a algumas gerações. Talvez vocês nem vão ver, vocês nem vão estar mais aqui, mas alguém tem que semear, né? Então a gente tem que semear. Até eu estava vendo esses dias, eles estavam falando sobre a tâmara, que é uma fruta, acho que é uma fruta, né? Que na verdade ela leva mais de 80 anos para dar o primeiro fruto. Então quem planta uma tâmara nunca vai colher, nunca vai comer daquela árvore que ele plantou, mas alguém vai. E se ninguém nunca tivesse plantado, nunca ninguém ia ter comido, né? Então talvez a gente não vai ver nossos frutos, né, das pessoas que a gente está plantando, mas continue plantando, né? Mas para isso a gente tem que estar disposto a largar aquilo que Deus quer que a gente largue, a se afastar daquilo que Deus quer que a gente se afaste, a se desprender de tudo aquilo, né? A gente tem que estar disposto a queimar as nossas carroças. E eu te convido hoje, irmão, a ficar de pé. E enquanto o louvor toca essa canção, eu gostaria que cada um de vocês falasse com Deus e seja sincero, irmão. Não é para mim, não é para o pastor Juan, não é para ninguém, irmãos. É para Ele. Que sejam sinceros e peçam coragem, peçam discernimento, e que vocês possam hoje verdadeiramente queimar, irmãos, as carroças que prendem vocês no passado. O plano B, irmão, que está lá esperando, se der tudo errado eu vou voltar para lá. Que a gente possa verdadeiramente queimar e afundar os nossos barcos na praia, para a gente não voltar mais atrás, para a gente não olhar para o passado, que a gente possa verdadeiramente se entregar, irmãos. E quem sentir no coração quiser vir na frente, os irmãos da intercessão vão estar orando, mas se não, no banco, onde vocês estiverem, entregue a sua melhor oração a Deus. Ele sabe, irmão. Aquele que ainda não, Deus ainda não falou, mas peça discernimento. Qual é a carroça que eu preciso queimar? Qual é o barco que eu preciso afundar?